Olá, meninos! Hoje a tia tá aqui para estar finalizando o capítulo 10, tá bom? Capítulo no qual aborda a tabela periódica. Ficou faltando na semana passada falar sobre a organização da tabela periódica, como é que ela é organizada, tá bom? E ao término da explicação, vou estar realizando duas questõezinhas, tá bem? Uma da página 175, para estar associando os grupos, as famílias, e a segunda é o item B da quarta questão, da página 176, para estar completando a questão que vocês iniciaram no livro, tá bem? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Falando em relação à organização da tabela periódica, nós iremos falar sobre duas coisinhas. Os chamados períodos e as famílias, tá bom? Então, nós iremos aprender a identificar os períodos e as famílias na tabela periódica, tá bem? Iremos começar pelos períodos. Professor, os períodos, como vocês podem estar acompanhando aqui, são compostos por elementos químicos que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, tá certo? Professor, os períodos eles são representados pelas linhas horizontais, tá certo? Na tabela periódica. Se são conhecidos 7 camadas eletrônicas, então, consequentemente, vai possuir 7 períodos. Por exemplo, se um determinado elemento químico ele estiver posicionado no sexto período da tabela periódica, aqui, se ele estiver posicionado no sexto período da tabela periódica, quer dizer que cada um dos seus átomos eles apresentam 6 níveis eletrônicos, ou então 5 camadas eletrônicas, tá certo? Então, os períodos eles são ilustrados na tabela periódica de acordo, no caso, eles são representados pelas linhas horizontais, tá ok? Esse eu tenho período 1, período 2, período 3 e assim por diante até o período 7, tá bem? Bom, nós vimos no slide passado, no slide anterior, que as linhas horizontais são representadas pelos períodos. Professora, e as linhas verticais? As linhas verticais são representadas pelas famílias, tá certo? Professora, o que é que vão ser as famílias? Elas são compostas por elementos químicos de características semelhantes e físicas semelhantes entre si. E, professora, o que é que elas vão indicar? Nas famílias, elas indicam o mesmo número de elétrons da última camada do elemento, tá certo? Vão possuir, a tabela periódica é dividida em duas famílias. Vocês podem observar aqui, ó, do 3 até o 12, eu tenho a família B, tá certo? Que no caso são os chamados metais de transição. E do 1 até o 18, tá certo? Com exceção da família B, os demais, eu tenho a família A. Professora, e qual é o nome de cada família? Como vocês podem estar observando aqui, eu tenho a família 1A ou grupo 1, quando eu estiver falando de família. É a mesma coisa quando eu estiver falando de grupo, tá certo? Estou me referindo à mesma coisa. Família 1A, eu tenho os metais alcalinos, no caso, essa família aqui. Quando eu tiver a família 2A, vou ter os metais alcalinos terrosos. Família 3B, que no caso é do 3, família B, ou grupo 3 ao 12, são os metais de transição, tá certo? Professor, e a família 3A ou grupo 13, eu tenho a família do boro. A família 4A, eu tenho a família do carbono. A família 5A, eu tenho a família do nitrogênio. A família 6A, eu tenho os calcogênios ou família do oxigênio. Na família 7A, eu tenho, ou grupo 17, eu tenho os halogênios, ou conhecido também como família do flúor. E a família 8A, ou grupo 18, eu tenho os gases nobres, ou raros, ou inertes, tá certo? Professora, e essa parte aqui da tabela que fica mais separada? Essa parte que fica mais separada, que no caso é do sexto e sétimo períodos da família B,
Elas foram posicionadas assim, basicamente, só para não descaracterizar a tabela, já que cada uma delas possui e apresenta 15 elementos diferentes. Bom, vamos lá agora praticar um pouquinho. Vocês podem estar colocando aí na página 175, tá certo? Para a gente estar resolvendo a primeira questão. Vamos lá. Associe corretamente as colunas abaixo. Tenho duas colunas e nós iremos associar o nome ao grupo, tá ok? Vamos aqui, metais alcalinos. Quando eu falo de metais alcalinos, eu estou falando do grupo 1, tá ok? Tá ok? Logo em seguida, professora, vem os metais alcalinos terrosos. No caso, estou falando do grupo 2, tá certo? Quando eu falo dos calcogênios, eu estou falando do grupo 16, tá certo? Item D, os halogênios, eu estou falando do grupo 17. Professora, e família do carbono, eu estou falando do grupo 14. Logo em seguida, família do nitrogênio, estou falando do grupo 15. E já a família dos, no caso, os gases nobres ou gases raros inertes, eu estou falando do grupo 0, tá ok?